Boa tarde. Casal Rosinha e Antony Garotinho volta para a cadeia. Desta vez por suspeita de envolvimento em contratos superfaturados. A produção industrial cai pelo terceiro mês e tem o pior julho em 4 anos. Novos cortes na educação. O governo confirma 5.000 bolsas de estudo a menos. Uma operação do BOPE termina em confusão na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. São Paulo, presa uma quadrilha que vendia máquinas de cartão adulteradas para roubar dados dos clientes. A Câmara dos Deputados retoma a discussão dos projetos anticrime. Ministros vão ao Amazonas discutir a criação de um grupo para fiscalização e combate às queimadas. O furacão Dorian mata 5 pessoas e continua provocando destruição nas Bahamas. E a crise política no Reino Unido. O partido do primeiro-ministro Boris Johnson perde maioria no parlamento por causa do Brexit. O Jornal Hoje está começando. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos mais uma vez. Os dois são acusados de fraudes milionárias na construção de moradias populares quando Rosinha era prefeita da cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do estado. Rosinha e Antony Garotinho foram presos em casa, no Flamengo, na zona sul do Rio, e levados para a cidade da polícia, na zona norte. A gente pode conversar com o ex-governador? O senhor quer falar? O senhor tem alguma coisa? Não vai falar. Segundo a investigação do Ministério Público do Rio, houve superfaturamento em contratos entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht para a construção de 9.600 casas populares dos programas Morar Feliz 1 e Morar Feliz 2. As obras foram feitas entre os anos de 2009 e 2016, quando Rosinha Garotinho era prefeita da cidade. Somadas, as licitações ultrapassaram o valor de R$1 bilhão. O Ministério Público apurou o superfaturamento de mais de 60 milhões de reais. Conforme a perícia, ficou demonstrado que, muito embora o custo tenha sido considerado bastante alto, inclusive objeto de superfaturamento, a qualidade não se comprovou boa diante das condições em que essas casas se encontram atualmente no município de Campos. A denúncia teve como base as delações de 2 executivos da construtora Odebrecht ao Ministério Público Federal em 2017. O ex-superintendente da Odebrecht no Rio, Benedicto Júnior, afirmou que pagou R$1 milhão em Caixa 2 para a campanha de Rosinha Garotinho, à Prefeitura de Campos, em 2008. A gente fez uma doação para a campanha da doutora Rosinha de R$1 milhão, que foi feito de forma via Caixa 2, do sistema de operações estruturadas da Odebrecht, pagos diretamente às pessoas de casa do Dr. Garotinho. O ex-executivo da Odebrecht, Leandro Andrade Azevedo, disse que houve um acerto na licitação do programa Morar Feliz. E de fato aconteceu isso, a licitação, nós estudamos, participar com essa expertise, ela ia ter um vencedor único, ia ser a Odebrecht. E essa não é a primeira vez que Antony e Rosinha Garotinho são presos. A Justiça condenou o ex-governador por compra de votos para as eleições da Prefeitura de Campos em 2016, com o uso do programa social Cheque Cidadão. A Operação Chequinho levou o Garotinho à cadeia 2 vezes. Numa delas, ele reagiu na ambulância ao ser transferido de um hospital municipal para o presídio de Bangu. Eu quero ir com ele! Antony Garotinho e Rosinha Matheus também foram presos em novembro de 2017, na Operação Caixa d'Água, acusados de arrecadação ilegal de dinheiro de campanha. Enquanto estava preso em Benfica, Garotinho disse ter sido agredido. Ele acusava aliados do também ex-governador Sérgio Cabral, seu rival político. Mas nada foi comprovado. Hoje, os agentes ainda cumpriram outros 3 mandados de prisão contra pessoas de confiança do casal. Sérgio dos Santos Barcelos, que é subsecretário de Desenvolvimento Social do atual governador Wilson Witzel, e ainda Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes e Gabriela Trindade Quintanilha. Rosinha Matheus, atualmente, é do Partido Patriota. Antony Garotinho foi expulso do PRP e está sem partido.
A defesa do casal Garotinho disse que as prisões são ilegais e infundadas. O advogado deles afirmou que a prefeitura pagou apenas pelas casas que ficaram prontas, que não houve superfaturamento e que vai recorrer da decisão. O subsecretário Sérgio dos Santos Barcelos não deu nenhuma declaração e, segundo o governador Wilson Witzel, será exonerado. O advogado de Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes disse que o cliente dele é inocente. Gabriela Quintanilha não se manifestou. O Partido Patriota disse que Rosinha vai ser desfiliada em outubro. A construtora Odebrecht informou que colabora com as autoridades para esclarecer os fatos. A Cidade de Deus, uma das maiores e mais conhecidas comunidades do Rio de Janeiro, viveu horas de pânico hoje de manhã. O clima ficou tenso quando os policiais do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, entraram numa das áreas mais humildes da Cidade de Deus. Aí o que a gente passa, olha o que o caveirão faz com a gente. Olha o que o caveirão faz com a gente é morador, isso é covardia. Os manifestantes disseram que a confusão começou depois que um caveirão, o veículo blindado da PM, forçou a passagem por uma rua estreita e acabou derrubando os barracos. O vídeo mostra os policiais saindo, arrebentando a fiação de energia elétrica. Uma moradora saiu carregada. Manifestantes protestaram contra a ação da polícia. A rua que corta a comunidade ficou fechada nos dois sentidos por 1h30. Pedaços de móveis, lixo e pneus foram jogados na pista e queimados para bloquear a passagem dos carros. Os manifestantes se dividiam em grupos e ficavam circulando pela rua. Homens invadiram o ônibus e obrigaram os passageiros a descer. Até um idoso com um andador teve que sair. E depois, os motoristas também tiveram que abandonar os ônibus. 5 ficaram atravessados na pista. Em outros trechos, caminhões também foram usados para fechar a rua. Manifestantes discutiram com policiais que estavam num carro da PM, que saiu em disparada. Logo em seguida, chegou o reforço. Policiais fizeram um cerco à Cidade de Deus para liberar o trânsito. Em nota, a Polícia Militar explicou que tudo não passou de um acidente com o carro blindado. Segundo a PM, durante a operação, o veículo ficou preso na fiação elétrica e, ao tentar sair da rua estreita, acabou batendo e derrubando os barracos. A PM prometeu indenizar os moradores prejudicados. No fim da manhã, na Vila Kennedy, também na zona oeste do Rio, um pedreiro foi morto enquanto trabalhava. Ele foi vítima de bala perdida. Em protesto, a Avenida Brasil, uma das principais do Rio, foi interditada. Nós vamos agora direto para o Globocop, onde está Genilson Araújo. Genilson, como é que é a situação agora por aí? Sandra, boa tarde. O tráfego foi liberado agora há pouco nos dois sentidos da Avenida Brasil. Mesmo assim, a gente observa que algumas faixas permanecem interditadas ao tráfego. Essa manifestação durou quase 2 horas, prejudicando o tráfego nos dois sentidos da Avenida Brasil. Nós temos imagens, os manifestantes acabaram ocupando as duas faixas da Avenida Brasil, tanto a pista sentido centro quanto na pista sentido zona oeste. Atravessaram um ônibus, espalharam pneus que são usados como jardineiras aqui na Avenida Brasil e atearam fogo a esses pneus, impedindo totalmente a passagem dos veículos. Os moradores, Sandra, acusam a polícia militar pela morte de um pedreiro que estava trabalhando na laje de um bar em construção. Ele foi atingido, de acordo com as primeiras informações, com um tiro na cabeça e foi identificado como Juninho pelos moradores. O corpo permanece ainda na laje, não foi retirado. A Polícia Civil ainda não chegou ao local para fazer perícia. A perícia aqui no local onde esse pedreiro foi atingido. O policiamento foi reforçado com homens do batalhão de Bangu, que é o batalhão aqui da área, e também com homens do batalhão de choque, como nós podemos observar. A situação é muito tensa. Policiais do batalhão de choque a todo instante tentam afastar manifestantes que insistem ainda na manifestação. O tráfego só foi liberado após um acordo entre a Polícia Militar e o grosso dos manifestantes, mas uma minoria ainda tenta fechar a Avenida Brasil. Um ônibus foi incendiado e ficou completamente destruído. Sandra. Genilson Araújo, ao vivo do Globocop no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Aqui em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que vendia máquinas de cartão de crédito adulteradas que roubavam dados dos clientes, ou seja, clientes e fabricantes dos equipamentos que não têm nenhuma relação com a fraude eram enganados. Os bandidos também emitiam cartões falsos para fazer compras e saques. A apreensão surpreendeu os policiais pelo volume de material em poder dos criminosos. Quase 200 máquinas de cobrança eletrônica e centenas de cartões, muitos já impressos, outros ainda em branco. O material foi encontrado num escritório na zona sul de São Paulo. Mas os golpes eram aplicados principalmente aqui no extremo leste da cidade, bem longe. Aparentemente, isso fazia parte da estratégia da quadrilha, que se apresentava a comerciantes como uma equipe de manutenção das máquinas de cartão. Segundo a polícia, elas eram substituídas temporariamente por máquinas preparadas pelo bando para registrar dados dos clientes. Depois de alguns dias, as máquinas originais eram devolvidas, como se tivessem sido consertadas, e os dados armazenados nas máquinas espiãs eram usados para clonar cartões. Nós acreditamos que a quadrilha era mais sofisticada. Além de vender máquina, também produzia cartões fraudados. A informação nesta delegacia é de 150 boletins de ocorrência relativos a esse tipo de crime. 4 homens foram presos. 2 deles administrariam o estoque de máquinas. Os outros 2 estariam comprando algumas para aplicar o golpe da manutenção. A polícia acredita que há mais pessoas envolvidas e aconselha os comerciantes. Antes de entregar o seu equipamento para a pessoa que vai lá e se diz técnico, entre em contato com a operadora, com quem é o dono daquela máquina, para confirmar se realmente existe essa ordem de serviço ou não. Em Mato Grosso, bandidos estão usando celulares de dentro de uma penitenciária para aplicar golpes. Eles anunciam veículos pela internet e negociam pelo telefone com as vítimas. Numa ligação gravada com autorização da Justiça, um suposto vendedor negocia um carro usado anunciado pela internet. Documentação em dia só no ponto de transferir, amigo. Precisar que você me mande seus dados, certo? E também a loja necessita de um sinal. O sinal incluso no valor do veículo, que é o sinal de R$ 1.500. O valor foi pago, só que o carro nunca foi entregue. De acordo com a investigação, o golpe partiu de dentro da Penitenciária Central de Mato Grosso, em Cuiabá. Segundo a polícia, os presos anunciavam a venda de produtos pela internet. Quando o cliente entrava em contato, o bandido pedia um valor de entrada. A pessoa fazia o depósito em uma conta bancária, mas não recebia o produto. Esta mulher depositou R$ 4.500 em uma conta para comprar uma moto anunciada pela internet. A conta era da mulher de um presidiário. Essa pessoa, o nome dela estava na lista de visitas do presídio. E aí foi lá que a gente descobriu para onde que o dinheiro tinha ido, né? Há quase 3 meses, o Jornal Hoje mostrou a apreensão de 86 aparelhos de celular nesta mesma penitenciária. Eles estavam escondidos na porta de um freezer que seria entregue a um dos detentos. Desde o dia 13 de agosto, a Secretaria de Segurança Pública está realizando uma operação pente fino em todas as alas do presídio. Em uma das celas, foi encontrado um caderno com a contabilidade de um grupo que estaria aplicando os golpes. Estes registros vão ajudar nas investigações. Um dos presos, Valclei dos Santos e Silva, é acusado de oferecer R$20 mil a um agente penitenciário para que ele facilitasse a entrada de um celular e um carregador. Ele vai responder processo, provavelmente ele vai perder a progressão de regime e pode ainda ser condenado pelo crime de corrupção. Uma operação da Polícia Federal prendeu 16 pessoas em diferentes cidades do interior de São Paulo, suspeitas de fraudar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O repórter Patrick Lima tem outras informações a respeito desse assunto. Boa tarde, Patrick.
Oi, Sandra. Ótima tarde para você e para todos aí acompanhando o jornal hoje. Pois é, entre os presos está o dono e reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa, e o filho dele, que também é sócio da universidade. Outras 14 pessoas foram presas, todas suspeitas de participar desse esquema que vendia vagas em cursos de medicina e também liberava de forma irregular o FIES, o financiamento estudantil do governo federal. De acordo com a PF, em 5 anos, essa organização criminosa financiou, na verdade, liberou financiamento em 500 milhões de reais em 5 anos. Os mandados foram cumpridos em cidades do interior, também da capital, do litoral e uma cidade do Mato Grosso. Em São José do Rio Preto, foram em 7 endereços os mandados de busca e apreensão. Em um dos locais funcionava uma empresa que intermediava o esquema entre o aluno e a universidade. Alunos que se formaram fora do país. Isso facilitava para esses estudantes do Paraguai e da Bolívia burlar o Revalida, que é um exame obrigatório para quem se formou fora do país e quer exercer a medicina aqui no Brasil. Sandra. Ok, Patrick Lima, muito obrigada pelas suas informações. Terminou agora há pouco a reunião do grupo de trabalho da Câmara que analisa as propostas anticrime. A gente conversa agora sobre esse assunto com Marina Franceschini, que acompanhou tudo. Conta pra gente como é que foi essa discussão, Marina. Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Olha só, dos 38 destaques, que são sugestões de mudanças no parecer, o relator, deputado Capitão Augusto, já tinha acatado 18. E aí o que eles fizeram? Eles acabaram aprovando 11 desses destaques, mas sem nenhuma alteração no conteúdo, só ajuste na redação. São propostas que tratam, por exemplo, de prescrição de crime e de perícia. Então esses outros destaques que já têm acordo ficaram para a próxima sessão. Ainda tem outros 20 destaques que são polêmicos, ficaram para a próxima reunião também e vão ser definidos voto a voto, justamente porque não há acordo nesse caso. Agora, assim que o grupo de trabalho terminar a análise, a votação do parecer, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, pode criar uma comissão para analisar o assunto. Mas ele já sinalizou que pretende enviar o pacote anticrime diretamente para o plenário da Câmara. É um pedido, na verdade, da bancada da Segurança Pública para acelerar a tramitação. O grupo analisa 2 propostas. O projeto elaborado por juristas sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Longe de consenso estão questões como o excludente de ilicitude, que pode livrar ou reduzir a pena de agentes de segurança pública que matarem em situações de conflito armado, quando a ação decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. É o que a bancada da Segurança Pública chama de ampliação do conceito de legítima defesa. Também está em discussão, por exemplo, a aplicação das videoconferências. Pelo parecer, os juízes serão obrigados a ouvir presos por videoconferência, a não ser que justifiquem a necessidade de deslocamento do acusado. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro chegou ao Congresso em fevereiro. De lá para cá, algumas propostas foram rejeitadas e retiradas do texto, como o chamado plea bargain, uma espécie de acordo por uma pena menor quando o acusado confessa o crime. Os deputados também recusaram um trecho do pacote de Moro que formalizava a possibilidade de um réu ser preso após condenação em segunda instância. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e relator do pacote, deputado Capitão Augusto, do PL, acha que ainda dá para resgatar pontos rejeitados pelo grupo. Aqui no plenário, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos voto suficiente e somos a grande e esmagadora maioria para aprovar esse pacote do ministro Sérgio Moro e do ministro Alexandre de Moraes. No grupo, infelizmente, perdemos algumas coisas, mas dá sim para a gente resgatar aqui no próprio plenário. O assunto agora são as queimadas na região norte do país. O fogo ainda atinge áreas de floresta no sul do Amazonas. A repórter Maríndia Moura sobrevoou hoje de manhã a região da cidade de Humaitá e tem outras informações de lá. Boa tarde, Maríndia. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente está aqui em Humaitá, que é a primeira cidade no sul do Amazonas, fica a 200 quilômetros da capital de Rondônia, Porto Velho, e desde cedo a gente veio acompanhando. Nós fizemos, como você disse, um sobrevoo, acabamos de chegar, e aí, Sandra, a gente consegue entender por que essa região aqui sul do Amazonas é responsável por 86% dos focos de queimadas de todo o estado do Amazonas. A gente flagrou vários pontos incendiando, fumaça saindo
vindo de muitos locais. E aí a gente acompanhou também parte do trabalho das equipes que vieram reforçar as equipes do Exército, da Aeronáutica, dos Bombeiros, enfim, do IBAMA, que já estão aqui desde o dia 26, sob o comando do 54 BIS, Batalhão de Infantaria de Selva, aqui de Humaitá. Bom, a gente acompanhou um dos trabalhos do avião Jaguar, esse esse helicóptero enorme que veio de Taubaté, no interior de São Paulo. Ele leva mais de 20 pessoas. Então, quando eles chegaram no ponto ali que já tinha queimada, ele pousou num determinado local lá e os brigadistas, bombeiros e soldados do Exército já desceram imediatamente para apagar esse fogo. Lembrando que essa operação tem hoje mais de 400 homens, Sandra, e a tendência pode até aumentar nos próximos dias. Eu volto com você. Ok, Marinha de Amora falando ao vivo de Humaitá. Em Manaus, 3 ministros se reuniram hoje com os governadores do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima para discutir a criação de um núcleo permanente de fiscalização e monitoramento para o combate às queimadas na região. Então a gente vai até lá agora falar ao vivo com o Luciano Abreu, que acompanhou tudo. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. A reunião começou por volta das 11 horas, horário de Brasília, e terminou agora há pouco. Participaram do encontro o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Um dos pontos principais da reunião foi justamente a criação de um sistema permanente de fiscalização e monitoramento para combater as queimadas na Amazônia. Ao fim aqui da reunião, o ministro Onyx Lorenzoni falou que pretende prorrogar por pelo menos mais 30 dias a ação das Forças Armadas aqui, que a gente sabe que o decreto presidencial permitiu que as Forças Armadas atuem no combate às queimadas até o dia 24 de setembro. Eles devem permanecer por pelo menos mais 30 dias, segundo o ministro Onyx Lorenzoni. Ele falou também sobre o Fundo Amazônico, que está negociando a questão do Fundo Amazônico, mas mandou um recado aos países da Europa. Disse que no governo Jair Bolsonaro, quem manda no Brasil justamente são os brasileiros e não vai ficar à mercê das decisões dos países europeus. Ele falou também que não é justo que comunidades indígenas permaneçam aí sobre áreas que são extremamente ricas de minério e não possam usufruir desses minérios. Por isso ele disse que essas comunidades podem estar trabalhando para mudar isso. E ao final, indígenas deram apoio à visita da comitiva aqui ao Amazonas. Eu volto com você, Sandra. Luciano Abreu, muito obrigada pelas suas informações. A previsão para hoje é de mais calor que ontem em regiões atingidas pelas queimadas. Quem fala para a gente sobre isso é Eliana Marques, que já está aqui. Mais calor então por lá? Exatamente, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, hoje uma tarde mais quente que a tarde de ontem ali em áreas de Rondônia e também do Acre. Agora, o recorde de calor mesmo tende a ser registrado lá em Palmas, com máxima de 41 graus. Em Cuiabá, 38, Teresina, 37, Goiânia e Brasília repetindo o calorão de ontem. E nessas capitais aqui, nada de chuva, com umidade do ar despencando em todas elas, para menos de 20% na maioria. É faixa de alerta, então tem que evitar o sol, o esforço ao ar livre e também aumentar a hidratação. No Nordeste, predomínio de sol e calor também, mas com um pouquinho de chuva, somente no litoral ali, desde a Paraíba até a Bahia. Agora, no sertão nordestino, tempo seco de novo e em grande parte de Minas Gerais também. Tempo firme ainda no Espírito Santo e em todas as áreas amarelas aqui do mapa, destacando também, olha, sudoeste do Paraná, oeste e sul de Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul, Sandra. Ele lá fora agora parece que está noite, né? Como é que fica o tempo agora à tarde em São Paulo? Pois é, olha, sabe que o sol até já apareceu em alguns pontos aqui em São Paulo. A gente já chegou à máxima de 24 graus em alguns bairros também. Agora, a imagem que a gente vê de hoje cedo foi de um nevoeiro que cobriu várias regiões da capital paulista. E agora a imagem ao vivo, olha, está muito parecida ainda. Você está vendo nesse momento aí imagens aqui da região de São Paulo, agora a região central. Ou seja, o sol já foi, gente. A partir de agora a temperatura só cai e ainda por cima tem risco de temporal nas próximas horas. Risco de temporal em todas as áreas em laranja também aqui desse mapa que pegam, olha, todo o estado do Rio de Janeiro, passam pelo sul de Minas, pegam também norte e leste
oeste do Paraná. Agora, as regiões que estão em amarelo estão em atenção. Quer dizer, pode chover forte também, mas com risco menor, justamente porque a chuva vem mais isolada. No norte do Brasil, Manaus é a capital com mais chuva hoje, juntamente com Boa Vista. E no sudeste e sul, chuva encorpada, além de São Paulo que eu falei, também no Rio de Janeiro e em Curitiba, inclusive nessas duas capitais, Rio e Curitiba, essa chuva aí avança até o início da madrugada de amanhã. O que mais para amanhã, então? Bom, para amanhã a gente também tem frio. Olha, amanhã volta a esfriar por causa de uma alta pressão. Tá ela aqui. Esse sistema tem ar frio. Por isso a temperatura vai cair, principalmente nessas áreas que estão em azul no mapa. E a geada vai se espalhar pelo Rio Grande do Sul. Pode chegar a gear também na Serra Catarinense, onde vai amanhecer com 0 grau lá em Urupema, em Bagé, na Campanha Gaúcha. 1 grau de mínima e em Porto Alegre, mínima de 6 graus amanhã. E aqui em São Paulo, reforcem os agasalhos. Amanhã vai ser um dia mais frio que hoje, Sandra. Obrigada pela notícia. Até amanhã, Ali. Tchau, tchau. Enquanto isso, o furacão Dorian, um dos mais poderosos já registrados no Oceano Atlântico, se move lentamente, provocando grande destruição nas Bahamas. 5 mortes já foram confirmadas e equipes de resgate tentam chegar até moradores que ficaram ilhados. O furacão pode se aproximar ainda hoje da costa dos Estados Unidos, onde 1 milhão de pessoas tiveram que sair de casa por segurança. Pelo terceiro dia consecutivo, o furacão Dorian permanece sobre as Bahamas, avançando lentamente a menos de 2 quilômetros por hora. A tormenta foi rebaixada à categoria 2, mas ainda tem ventos de até 175 quilômetros por hora. Segundo o primeiro-ministro Herbert Minnis, os estragos nas Bahamas foram devastadores e sem precedentes. Bairros inteiros ficaram alagados e milhares de moradores estão sem energia. Esse usou uma moto aquática para atravessar a enchente. Segundo a Cruz Vermelha, 13 mil casas foram destruídas ou sofreram danos severos. Isso corresponde a quase a metade das moradias das ilhas de Ábaco e Gran Bahama. Mais de 60 mil pessoas precisam de água potável com urgência. A organização liberou o equivalente a 2 milhões de reais para ajudar as vítimas. 4 helicópteros da Guarda Costeira Americana ajudam no resgate a feridos e pessoas que ficaram isoladas pela água. Por aqui, 5 estados decretaram emergência: Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. Milhares de pessoas tiveram que deixar as casas. O Dorian deve trazer tempestades e provocar inundações. Este morador da Flórida conta que já perdeu tudo várias vezes em furacões. Vai ficar tudo bem, diz ele. Sue conta que já tinha estocado comida, mas teve que sair de casa porque o abastecimento de água foi interrompido. Os abrigos da Flórida ficaram lotados. Randy diz que nunca ficou tão assustado. Nunca viu um furacão com ventos de quase 300 quilômetros por hora. Na Carolina do Norte, as prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Os moradores instalaram tapumes para proteger as casas. Autoridades da Califórnia, nos Estados Unidos, confirmaram que 20 pessoas morreram no incêndio de um barco na madrugada de ontem. Ainda há 14 desaparecidos. Mergulhadores estão fazendo buscas no local depois do barco pegar fogo. 39 pessoas estavam a bordo. 5 tripulantes que estavam no deck pularam na água e conseguiram se salvar. As outras pessoas estavam provavelmente dormindo num compartimento inferior. A imprensa americana divulgou hoje o áudio com um pedido de socorro. O tripulante diz que não está conseguindo respirar. O barco fazia um passeio de mergulho na região da ilha de Santa Cruz, perto das cidades de Los Angeles e Santa Bárbara. As autoridades estão investigando o acidente. No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson perdeu a maioria no parlamento agora há pouco. Um deputado passou para a oposição, alegando que o governo está buscando um Brexit prejudicial e sem princípios. A correspondente Marina Isidro está em frente ao parlamento em Londres e tem mais detalhes para a gente. Marina, boa tarde.
Boa tarde, Sandra. Daqui a pouco, deputados devem apresentar e debater um projeto de lei para tentar impedir um Brexit sem acordo. Na prática, eles vão tentar tomar o controle do parlamento. Se esse projeto for votado e aprovado, isso poderia ser uma indicação, para que Boris Johnson pudesse pedir uma extensão na data de saída da União Europeia, de 31 de outubro para 31 de janeiro. O Partido Conservador, que é o do primeiro-ministro, está rachado. Mais de 40 deputados já disseram abertamente que estão dispostos a votar contra o próprio partido. E o governo perdeu a maioria de um que tinha, porque agora há pouco um deputado passou para o Partido Conservador. Passou do Partido Conservador para o Partido Liberal Democrata. Em um discurso hoje aqui no parlamento, Boris Johnson repetiu que a data de saída do bloco vai ser no dia 31 de outubro, na data marcada, e disse que está mais perto de um acordo com a União Europeia. Só que também hoje, a porta-voz da Comissão Europeia declarou que não recebeu nenhuma proposta nova do governo britânico para tentar acabar com os impasses nos termos do divórcio. Aqui do lado de fora do parlamento há muitos protestos e todos os dias a gente vê novos relatórios sobre consequências catastróficas de uma saída sem acordo. Por exemplo, possível encolhimento da economia e risco da falta de comida e de remédios. Sandra. Marina Isidro, muito obrigada. Ainda hoje cai o número de mortes de motociclistas numa das principais vias rápidas de São Paulo. E a seguir, a redução na produção industrial é o pior julho em 4 anos. E o governo confirma o corte de mais 5.000 bolsas de pesquisas. A gente volta já. A produção industrial brasileira caiu 0,3% em julho, na comparação com o mês anterior, de acordo com o IBGE. Essa foi a terceira queda mensal seguida. Foi também o pior resultado para meses de julho desde 2015. No acumulado do ano, o tombo chega a 1,7%. Na comparação entre julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, a queda foi ainda maior, 2,5%. O governo confirmou mais um corte, o terceiro, nas bolsas de estudo da CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação. O corte atinge bolsas que terminariam agora a partir de setembro e as vagas seriam oferecidas para novos estudantes. A CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, anunciou o bloqueio em mais de 5.000 bolsas até dezembro para mestrado, doutorado e pós-doutorado. É a terceira vez este ano que o governo anuncia cortes nas bolsas de estudo da CAPES, mas uma medida para conter os gastos. Somente na CAPES foi preciso bloquear 819 milhões de reais do orçamento de 2019. Ao todo, há 211.784 bolsas ativas, sendo 92.680 para pós-graduação. E o restante, 119.104 bolsas para formação básica. Neste caso, não houve cortes. Com a medida anunciada ontem, a economia será de 37.800.000 reais. Um corte necessário, segundo a presidência da CAPES, para preservar e garantir o pagamento das bolsas em andamento até dezembro. E se já está ruim agora, pode piorar. O orçamento do Ministério da Educação para 2020 será menor do que o de 2019 e, consequentemente, o orçamento da CAPES também. Este ano, a coordenação tinha 4,2 bilhões de reais. Para 2020, praticamente a metade, 2,2 bilhões de reais. O secretário executivo do Ministério da Educação disse que a situação é preocupante. Nós sabemos das dificuldades financeiras e orçamentárias que todos nós estamos vivendo. O ano de 2019 não tem sido um ano fácil para o Ministério da Educação. E também o ano de 2020 também não será um ano muito fácil para todos nós. Essa é uma situação da nossa economia, das nossas contas públicas. O CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também está com orçamento deficitário. Até sexta-feira, os bolsistas devem receber os benefícios, mas outubro, novembro e dezembro não estão garantidos. As pesquisas podem parar. O CNPq tenta um crédito extra de 330 milhões de reais até o fim do ano. São 84.000 bolsas de pesquisas, que vão desde o ensino médio até o doutorado no exterior.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que o governo federal terá dificuldades para aprovar um novo imposto nos moldes da CPMF. Assunto para a Andréa Sadi, que está aqui com a gente. Oi, Andréa, boa tarde. O que você nos conta? Vai ter CPMF ou não? Tudo bom, Sandra? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa é a grande polêmica. Vou explicar porque essa ideia de uma nova CPMF, um novo imposto, está dentro da discussão da reforma tributária, que está sendo debatida lá no Congresso. Está na Câmara, está no Senado Federal e ainda falta um texto que será enviado ao Congresso pelo governo federal, pela equipe do ministro Paulo Guedes da Economia. E aí, dentro da equipe econômica, tem essa ideia de propor um novo imposto, uma nova contribuição nos moldes da extinta CPMF, que ficou conhecido como Imposto do Cheque. Pois bem, para aprovar isso, precisa dos votos dos parlamentares. No Senado, essa discussão da tributária está lá na Comissão de Constituição e Justiça. A presidente da CCJ, que é a senadora Simone Tebet, diz que não vê clima, que não tem ambiente para aprovar um novo imposto, que ela acha difícil explicar para a sociedade como eles vão aprovar uma reforma tributária e criar uma nova contribuição. Mesma avaliação que faz a cúpula da Câmara, que já avisou a integrantes da equipe de Paulo Guedes que os deputados não querem enfrentar esse desgaste de aprovar um novo imposto, Sandra. Então, hoje, o ambiente, o clima em relação a isso está desse jeito. Vamos falar de rock, então. Vamos mudar de assunto. O Rock in Rio anunciou hoje o show que vai abrir a programação do Palco Mundo no primeiro dia do evento. A Orquestra Sinfônica Brasileira vai interpretar 25 clássicos do rock and roll no dia 27 de setembro. A apresentação Suíte do Rock vai ser regida pelo maestro Silvio Viegas. Os 68 músicos da orquestra vão tocar sucessos que marcaram a história do Rock in Rio desde 1985. A seguir, cai o número de mortes de motociclistas numa das principais avenidas de São Paulo. A gente volta já. Começou agora há pouco uma sessão solene em homenagem aos 50 anos do Jornal Nacional na Câmara dos Deputados, em Brasília. Logo no início, a cantora Rosana Brown, que participou do programa The Voice Brasil, cantou o hino nacional. O JN começou a ser exibido no dia 1º de setembro de 1969. A sessão na Câmara foi proposta pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Toné Camargo, participam do evento. Caiu o número de mortes de motociclistas na Marginal Pinheiros, uma das principais avenidas de São Paulo. O motivo? Desde junho, eles estão proibidos de circular pela pista expressa, onde a velocidade máxima é de 90 km por hora. Agora só podem andar na pista local até 60 por hora. A reportagem é de Renato Biasi. Numa das pistas mais movimentadas de São Paulo, era uma vez um corredor. Trânsito de moto, primeira vez que eu vi na Marginal. Em alguns horários, a disputa entre carros e motos aumenta. Muitas das vezes não utilizam setas, né? E isso daí acaba acontecendo muitos acidentes aí, né? Se você puder ver aqui, ó, que a moto faz. Todo mundo gostaria de um trânsito mais amigável, mas como conseguir isso? Os especialistas dizem que ajudaria muito se, por exemplo, motociclistas se colocassem no lugar dos motoristas e vice-versa. Pois esse é o desafio que a gente propôs ao Ricardo e ao Emerson. O motorista Ricardo, por um dia, vai andar de moto. E o motociclista Emerson vai pegar o carro. A ideia é que cada um sinta na pele as dificuldades do outro no trânsito de São Paulo. Logo no início, o Emerson já para. Muito trânsito. Não estou acostumado com isso, hein? O Ricardo vai embora na pista local da Marginal Pinheiros. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, motocicletas podem trafegar entre faixas. Passa entre os carros. Corredor bastante estreito. Já o Emerson tem dificuldade para mudar de faixa. O fluxo de moto não para. É o tempo todo. Ricardo se arrisca, acha uma passagem estreita. No ângulo de pilotar a moto, realmente é muito carro.
No ano passado, 10 motociclistas morreram em acidentes na Marginal Pinheiros. Neste ano, foram 2 mortes até junho, quando a prefeitura proibiu a circulação de motos na pista expressa. O que eu posso te dizer é que do momento em que nós implantamos até hoje, nós não tivemos nenhuma morte de motociclista na Marginal Pinheiros, na pista local e nem na pista expressa, uma vez que eles estão proibidos de usar. Este engenheiro de tráfego diz que também é preciso tirar do trânsito motoristas e motociclistas que desrespeitam as leis. Segundo o Detran, metade deles está com a documentação vencida. Não se licenciam, às vezes muitos não têm nem carteira de habilitação. No campo da fiscalização é necessário que você intensifique isso, né? Depois da experiência de inverter os papéis, os 2 amigos disseram que o comportamento deles no trânsito vai mudar. Geralmente o cara da moto já está com pressa, né? Já sai querendo chegar no lugar logo e não tem paciência. E essa experiência que eu tive hoje tem que ter. O Ricardo não vai mais deixar de dar seta. Hoje, por exemplo, se eu tive esse costume errado lá atrás, daqui em diante eu pretendo não usá-lo mais. É importante dizer que tanto o Ricardo quanto o Emerson têm carteira de habilitação para moto e para carro. Desde que foi proibido o acesso de motos à pista expressa, a Prefeitura de São Paulo multou 2.065 motociclistas que desrespeitaram a regra. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.